Olá, sejam muito bem-vindos a mais um resumo explicativo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa realidade bem complexa, que muitas vezes fica ali escondida, sabe? Bem por trás daquele sonho tão comum de ter um refúgio tranquilo no campo. A ideia aqui é desvendar, com base em dados muito sólidos, os mecanismos e as consequências do que chamamos de fenômeno dos chacreamentos. E para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro em 5 passos. Primeiro, entender o fenômeno dos chacreamentos em si. Segundo, a questão da fração mínima legal. Terceiro, olhar de perto o estudo de caso de um muarama. Quarto, os impactos e desafios ambientais. E para fechar, os caminhos para a sustentabilidade. É super importante deixar claro que tudo que a gente vai discutir aqui é fruto de muita pesquisa. Esse artigo foi produzido a partir dos resultados da pesquisa de mestrado do agora mestre Guilherme Frasson. O trabalho teve orientação da professora doutora Norma Barbado e coorientação da professora doutora Patrícia Pereira Gomes, lá no programa de pós-graduação em sustentabilidade, o PSU. É a ciência na prática, trazendo respostas para a sociedade. Certo? Vamos direto ao ponto. Seção 1. O fenômeno dos chacreamentos e essa fragmentação do espaço rural. Para a gente entender bem o problema, vale a pena fazer uma comparação rápida. Pensa num loteamento urbano regular. Ele tem toda uma infraestrutura planejada, segue o plano diretor do município, tem aquele amparo legal redondinho e garante saneamento básico. Até aí, perfeito. Mas, do outro lado, a gente tem o chacreamento irregular. O modelo de negócio é até simples de entender, mas incrivelmente problemático. Basicamente, alguém compra um lote rural enorme e sai fatiando em pedacinhos bem menores, o que é super lucrativo para quem vende. Só que esses espaços crescem sem qualquer planejamento, não têm infraestrutura básica nenhuma e, o pior, ficam numa corda bamba jurídica gigantesca. O que nos leva à nossa seção 2, a fração mínima legal. É hora de entender as fronteiras da lei. Bom, o ponto central de toda essa confusão esbarra em 2 conceitos do Estatuto da Terra: a fração mínima de parcelamento, que a gente chama de FMP, e o módulo rural. Trazendo para a nossa realidade, o módulo rural é aquela área mínima para uma propriedade garantir o sustento de uma família, ser economicamente viável. Então, a FMP é o menor pedaço de terra em que um imóvel rural pode ser dividido legalmente. Lá no município de Umuarama, no Paraná, por exemplo, essa área é cravada em 20 mil metros quadrados, ou seja, 2 hectares. Tentar picotar e vender terras num tamanho menor que esse, sem transformar a área em zona urbana antes, é bater de frente com a legislação. E para não deixar dúvidas, a gente traz uma citação direta da pesquisa, que resume bem a situação. A prática dos chacreamentos em áreas rurais, caracterizada pela subdivisão de grandes lotes em frações menores, frequentemente abaixo de 20 mil metros quadrados, em desacordo com a legislação vigente. Isso consolida exatamente a base teórica de toda essa irregularidade. Agora vamos ver como isso acontece na vida real. Seção 3. O estudo de caso, investigando a realidade lá no município de Umuarama. A metodologia desse estudo foi super prática. A equipe não ficou só nos livros, não. Eles foram a campo e fizeram entrevistas semi-estruturadas com 8 proprietários desses lotes menores que 20 mil metros quadrados. A grande ideia era entender os motivos da compra, conferir de perto a situação da infraestrutura e ver como as coisas funcionam de verdade no dia a dia dessas pessoas. E os resultados revelam muito sobre o cenário atual. As pessoas compram essas pequenas chácaras por motivos super válidos. Querem um lugar legal para morar, um espaço de lazer para a família aos finais de semana ou só fazer um investimento financeiro mesmo. Mas o choque de realidade vem logo depois. Falta muita infraestrutura básica, o poder público simplesmente não fiscaliza e tem um detalhe que trava tudo: a inexistência de registros ou matrículas individuais para esses lotinhos. E essa imagem ilustra brilhantemente a fragilidade de todo esse sistema. Os dados mostram que, na esmagadora maioria das vezes, a matrícula imobiliária não existe. A posse se sustenta naquilo que a gente conhece bem, o famoso contrato de gaveta, ou só um contrato particular de compra e venda. É um retrato bem fiel dessa informalidade jurídica, mesmo quando as famílias planejam construir e plantar ali para o resto da vida. O que nos leva a um ponto de alerta máximo. Seção 4. Impactos e desafios ambientais, os custos ocultos de toda essa história. Os pesquisadores foram cirúrgicos ao definir esse cenário. Olha só essa citação: expansão urbana desordenada, sem planejamento adequado, estudo de impactos ambientais ou fiscalização pública. Não dá nem para questionar o tamanho do risco ecológico que estamos falando aqui. É que a ausência do Estado sempre cobra um preço e os perigos são bem palpáveis. Os dados levantados mostram a perfuração de poços artesianos sem nenhuma autorização, o que ameaça diretamente os lençóis freáticos.
Tem também o acúmulo de lixo, já que muitas vezes não tem coleta regular. E o mais crítico de tudo, o uso constante daquelas fossas rudimentares. Elas não tratam absolutamente nada do esgoto, só infiltram a sujeira direto no solo. Isso contamina a água e cria um ambiente perfeito para um risco altíssimo de doenças de transmissão fecal-oral. É gravíssimo. Mas calma, que a pesquisa também aponta saídas. Seção 5. Caminhos para a sustentabilidade. O estudo propõe soluções que são tecnológicas, super eficientes e, o melhor, muito viáveis. O passo número 1 é a instalação obrigatória de fossas sépticas biodigestoras. Elas vedam o esgoto e permitem reciclar os dejetos sem poluir o meio ambiente. O passo 2 é adotar sistemas de tratamento por zona de raízes, também conhecidas como fossas verdes, que usam as próprias plantas para tratar a água de um jeito barato e inteligente. O terceiro passo incentiva a transição para a energia solar fotovoltaica, aliviando a infraestrutura convencional. E, por fim, o passo 4, um reforço urgente de políticas públicas para a gestão de resíduos e a obrigatoriedade de reflorestamento com mata nativa nessas áreas. A conclusão de toda essa investigação serve como um baita de um alerta. Citando o artigo mais uma vez, este estudo destaca a urgente necessidade de um ajuste ambiental e estrutural em propriedades rurais do município de Umuarama/PR, para que haja correta observância sobre sua função socioambiental. No fundo, é um chamado super enfático para os legisladores, para as entidades ambientais e para toda a sociedade. É preciso encarar de frente o desafio da regularização, mas sempre de mãos dadas com a sustentabilidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão incontornável, que precisa ecoar nas nossas mentes. Como garantir o desenvolvimento sustentável sem comprometer de forma irreversível o meio ambiente local? O fenômeno dos chaqueamentos deixa claro que virar as costas para a lei e para o planejamento ambiental gera uma conta que simplesmente não fecha. Fica aqui o convite para a gente repensar e muito o futuro da nossa ocupação territorial. Até a próxima.